Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Maurício Faria, pastor presidente da Congregação Unitária de Deus. Como eu havia dito em outro vídeo, vou começar a fazer a série de vídeos de estudos sobre temas da Bíblia. Vamos fazer o primeiro estudo, que é este vídeo, do fim da Trindade, ou a farsa da Trindade. Depois vamos fazer vídeos sobre o batismo, sobre o dízimo e sobre a bênção apostólica. Vídeos que vão esclarecer. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu não quero acabar com sua fé, nem tentar de alguma forma desrespeitar aquilo que você crê. Mas eu quero que você veja as coisas com a sua mente aberta. Procure tirar todos os preconceitos e entenda e procure ouvir as coisas com a razão. Procure ouvir com a razão e não com o coração. Porque muitas vezes o coração, ele engana. Temos que colocar tudo na razão. Então vamos começar esse estudo. E o primeiro tema é esse, a farsa da Trindade. E vamos procurar para a gente saber exatamente o que significa isso. E eu quero começar falando com você sobre Jesus. Jesus nasceu de uma família, de Maria e José. Essa família que acolheu Jesus era uma família judia. Era uma família que tinha os preceitos do judaísmo. Jesus foi circuncidado, Jesus foi apresentado ao templo. Então essas pessoas criam naquilo que o judaísmo cria. E Jesus Cristo também. Ele foi criado nessa religião e cresceu nessa religião. E ele disse até que cria em muitas das coisas que o judaísmo falava. E se nós formos pegar qual era a crença do judeu, o judeu crê num Deus único. Muitas pessoas querem colocar a Trindade no Antigo Testamento. Colocar a Trindade no Antigo Testamento em algumas frases, algumas traduções equivocadas, mas que não dizem nada. Porque eu quero apelar para a sua razão. O judeu crê na Trindade? Eu quero te perguntar isso. Você que é da Trindade, você sabe se o judeu crê na Trindade? Eu vou te responder. O judeu não crê na Trindade. O judeu crê num Deus único. Como Moisés cria nisso, como Jesus cria, os apóstolos também, os apóstolos eram judeus e eles criam num Deus único. Porque o judeu não crê nem que Jesus Cristo é o Messias. Ele não crê nisso. Se o judeu não crê que Jesus é o Messias, a Trindade está desfeita. Então veja bem, olha a primeira coisa que nós estamos falando aqui nisso, né? E eu quero deixar isso apenas como uma reflexão, para um ponto de partida para nós. Mas eu não quero deixar apenas as minhas palavras, mas quero deixar nas palavras do apóstolo Paulo. Mas antes disso eu quero continuar um pouquinho com esse raciocínio que diz que nessa reflexão sobre Jesus, sobre os apóstolos, sobre a religião do judaísmo. Nós falamos que o cristianismo veio do judaísmo, o cristianismo. E Jesus colocou os seus pontos no cristianismo, tendo como base o judaísmo. É claro que não é a mesma coisa, porque Jesus mesmo disse que ele veio trazer a nova aliança, não a antiga aliança. Isso nós podemos também gravar um vídeo sobre isso. Mas o que eu quero falar com você e deixar esse ponto bem claro: o judaísmo não crê na Trindade. E os apóstolos eram judeus, Jesus era judeu, Moisés era judeu, e todos no Antigo Testamento
Eles não criam na Trindade. Nenhum deles crê na Trindade. Porque se eles creem na Trindade, o judeu vai crer. O judaísmo vai crer na Trindade. Ele não crê na Trindade. Só aí a Trindade cai por terra. Eu quero você, teólogo, pomposo, que se gaba todo do que sabe, do que entende. Eu quero que você me explique isso. Eu quero que você me fale isso, pastor, que crê na Trindade. O que você vai falar sobre isso? Sobre o judeu crê na Trindade? O judaísmo crê na Trindade? Não, não crê na Trindade. E como há Trindade no Antigo Testamento? Não há Trindade no Antigo Testamento. Mas eu vou falar para você aqui, nós vamos ler algum trecho da Bíblia, eu vou aqui em 1 Timóteo, capítulo número 1, no verso de número 6. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo de número 1, no verso de número 6, diz assim: alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. No verso de número 3 ele diz assim: partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar certas pessoas que não mais ensinassem doutrinas falsas, e que deixe de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo nos chamando a atenção a falsas doutrinas. Já naquela época, falsas doutrinas vinham afetando o povo, aparecendo e querendo dizer contra o cristianismo. Muitos queriam voltar o cristianismo para um judaísmo e outros colocar o cristianismo com o paganismo, com influências do paganismo. Mas o apóstolo Paulo dizia para mantermos firmes. Em João também fala, em 2 João, verso de número 9, 2 João, no verso de número 9, ele fala assim: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Veja bem o que ele diz, que todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quer dizer, todos aqueles que não vão de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo, não tem Deus. É obra de Satanás, é apostasia, é contra o cristianismo. Quem permanece no ensino tem o Pai e também tem o Filho. Eu te pergunto uma coisa agora. Você é pastor, você bispo, apóstolo, você teólogo. Por que Paulo, por que João, disse isso? Que permaneça no ensino, quem permanece no ensino tem o Pai e também tem o Filho. Esse momento que diz que aquele que vai além do ensino de Cristo não tem Deus, é uma afirmação importante. É uma informação que depende muito da tua salvação. Que aquele que vai além do ensino de Cristo não tem Deus. E não tendo Deus, o que acontece? Ele não está salvo. Então ele falou aqui que quem permanece no ensino do Pai e também quem permanece no ensino tem o Pai e tem o Filho. Então aquele que permanece no ensino de Jesus Cristo tem o Pai e tem o Filho e não tem o Espírito Santo? Eu te pergunto, por que não tem o Espírito Santo? Nós vamos ver isso. Por que diz isso? Nós vamos saber por que ele fala que tem o Pai e tem o Filho. E falta algum. Esse seria um momento importante para estar afirmando de novo: tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Mas ele não diz isso, o apóstolo João. Em 2 Pedro, capítulo de número 2,
no verso de número 1 e 3, ele fala assim: aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé inigualavelmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aqui no capítulo de número 2, ele fala assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. Se você nega que Deus é único, você está negando que Deus é soberano. Você nega isso. E aqui diz que falsos mestres apareceram e iriam aparecer no futuro. Como apareceram falsos profetas. A Igreja Católica levou a Trindade. Não criou, porque a Trindade já existia o conceito, mas criou a palavra Trindade. E criando a palavra Trindade, a doutrina, esse dogma da Trindade, ela criou esse dogma da Trindade, e todas as igrejas cristãs, a partir daí, seguiram a Igreja Católica. Seguiram aquela que é a abominação, a prostituição, a maior prostituta da Babilônia, como diz a palavra de Deus, que é a Igreja Católica. E você que é evangélico, você pastor evangélico, segue a Igreja Católica, quando você segue a Trindade. Porque quem colocou a Trindade foi a Igreja Católica. Você, teólogo que se gaba das suas títulos, eu quero te dizer uma coisa: Jesus não tinha título nenhum de homem. Jesus não tinha título nada. O maior título que ele tinha vinha de Deus. A maior autoridade que foi dada a ele foi Deus. Ele não precisou de homem dar autoridade para ele. É por isso que eu falo aqui, não na autoridade de homem, porque eu não tenho autoridade de homem nenhum, mas eu tenho autoridade de Deus. Deus colocou em mim essa missão de falar a verdade. E eu vou dizer a verdade, custe a quem custar. Glórias a Deus. Então, eu quero falar agora um pouco sobre vocês, sobre a divisão. O apóstolo Paulo disse também que não deveríamos dividir a igreja, que a igreja não deveria ser dividida, porque se a gente for pensar desde o início, eu vou ter um vídeo sobre isso, que vai falar sobre que nós não devemos ter denominação, porque nós não pertencemos a nenhuma denominação. Católico é denominação, evangélico é denominação, luterano é denominação, presbiteriano é denominação, adventista é denominação, testemunha de Jeová é uma denominação, porque não existia uma única igreja. Eu quero desafiar alguém que prove, abra o livro de Atos dos Apóstolos e diga que havia mais de uma igreja. Eu desafio você, teólogo. Pode falar, pode deixar seu comentário aí. Se você disser que não tem, que tem mais de uma igreja, eu tiro esse vídeo do ar. Eu tiro ele do ar. Porque não existe. Existe uma única igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo. E lá falava a igreja de Deus de Éfeso, a congregação de Deus de Jerusalém, a congregação de Deus de Esmirna, a congregação de Deus de Laodiceia, a congregação de Deus de Tiatira. Era uma única igreja em várias cidades. E para provar que não sou eu que estou falando isso, que não fique só nas minhas palavras, eu vou ler aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 10, no verso de número 13, que diz assim, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Desculpa, irmãos, não é aqui não. É 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3,
1 Coríntios 3 aqui, 1 Coríntios 3. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, no 3:10. 3:3, desculpa, de novo. 1 Coríntios 3:3. Porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Então, como diz em 1 Coríntios, capítulo de número 13, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? No 1 Coríntios 1:12 diz assim: com isso quero dizer que algum de vocês afirma eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou eu sou de Cristo. Todos estão se ligados ao homem, estão na apostasia, estão se afastando da igreja de Jesus Cristo. Muitos dizem, falam assim, eu sou do Valdomiro Santiago, eu sou do Ellen White, eu sou do Bispo Macedo, eu sou do R.R. Soares, eu sou de qualquer igreja que afirma, que coloca o nome do homem. É divisão, é apostasia, é obra demoníaca, é obra do diabo. Se você faz parte de uma denominação, você está em apostasia. Você está desagradando a Deus. Você não está cumprindo o que Deus colocou na terra. Ele disse para haver uma única igreja. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz, é um só corpo e uma só igreja. E Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. E que não há como ter divisão. Ele falou, não sejam de Apolo ou de outro qualquer, ou de Paulo, mas seja de Jesus Cristo. Então isso que ele falou. Então essas primeiras introdução para essa reflexão, de ver a origem de Jesus, a origem dos apóstolos. Eles eram judeus, e sendo judeus, judeu crê em um único Deus, como está lá em Deuteronômio 6:4. Vou até ler para vocês. Ouve, ó Israel, adore somente ao único Deus. Apesar da Trindade dizer, não, mas são 3 pessoas e um único Deus. Não. Eu vou provar que não tem 3 pessoas. Vou provar que não são 3 pessoas. E a Trindade, nas cartas de Paulo, eu poderia nem até terminar esse vídeo depois de dizer isso. Eu poderia terminar, mas eu quero que você abra a sua Bíblia. Você abra a sua Bíblia. E eu vou ler com você, eu quero que você tenha um pouquinho de paciência agora. Porque eu vou ler o começo de quase todas as cartas. Eu vou começar lá em Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado pelo Evangelho de Deus. Lá no verso número 7, ele fala assim: a vocês a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, certo? Aí eu vou ler lá em Coríntios 1:3. A vocês a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios. A vocês a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bom, Gálatas. A vocês a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Éfeso. A vocês a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Filipenses a mesma coisa. 1 Tessalonicenses a mesma coisa. 2 Tessalonicenses a mesma coisa. 1 Timóteo a mesma coisa. 2 Timóteo a mesma coisa. 3 Timóteo a mesma coisa. Fala graça e paz da parte de Deus,
Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Filenon, a vocês a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou pular um pouquinho, em Hebreus a mesma coisa. Eu vou lá para Pedro. Vamos para Pedro, que é diferente, né? Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá em 2 Pedro. Graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. E eu vou ler só João para encerrar, para não ficar muito longo. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, eu quero perguntar para você, pastor, estudioso da Bíblia, se a doutrina fosse importante da Trindade, por que Paulo não cita o Espírito Santo? Por qual motivo, em todo o início de carta, ele não cita o Espírito Santo? Por que será que ele exclui o nome do Espírito Santo? Ele deixa de lado o Espírito Santo? Porque, confesso eu, que se a doutrina da Trindade fosse tão importante assim no início, teria que vir nosso Deus, Pai, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, e o Espírito Santo. Por que ele não cita? Porque Paulo mesmo dá a resposta. Paulo diz que o Espírito de Deus é o Espírito Santo. Então, se o Espírito de Deus é o Espírito Santo, eu não preciso citar. Porque quando eu falo de nós temos corpo, alma e espírito, segundo Paulo fala. Nós temos corpo, alma e espírito. Trecho da Bíblia de Paulo. Você pode procurar na sua Bíblia aí. Está escrito. Nós temos corpo, alma e espírito. Quando eu falo do meu corpo, eu falo do Maurício. Quando eu falo do meu espírito, eu falo do Maurício. E quando eu falo da minha alma, eu falo do Maurício. Não é outra pessoa. Meu espírito não é outra pessoa. Minha alma não é outra pessoa. Tudo faz parte de mim. Assim como tudo faz parte de Deus. Deus não é... Fala assim, a palavra do Senhor diz que Deus é Espírito. Então, através do seu Espírito, que é o Espírito Santo, que ele se manifesta. Somente aí, depois disso, para mim, se você não fosse orgulhoso no seu ponto de vista e ficasse querendo de todas as formas e de todo jeito, ficar arraigado na sua fé, que me desculpe, mas uma fé que não é racional. E como diz lá em João, aquele que não tem Deus, aquele que vai além do ensino de Cristo, não tem Deus. E Jesus nunca ensinou a doutrina da Trindade. Nunca. Nunca, porque ele era judeu. Ele nunca ensinou a doutrina da Trindade. Os apóstolos nunca ensinaram a doutrina da Trindade. Foi plano do diabo. O diabo fez um plano para quê? Para que a humanidade não cria num Deus único e poderoso, soberano. É isso que o diabo fez. Ele fez isso. Ele tramou um plano para que ninguém adorasse ao Deus verdadeiro. Por isso que ele fez isso. Eu vou ler lá em Marcos, capítulo de número 12. Marcos, capítulo de número 12, no verso de número 28 a 31. Diz assim, um dos mestres da lei aproximando-se, e os ouviu discutindo, notadamente que Jesus lhes dera uma boa resposta. Perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento.
e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, vou me ater principalmente no verso de número 29, quando Jesus fala assim, o nosso Deus, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Quando Jesus fala assim, o nosso Deus, ele se colocou junto conosco. Mas alguns vão falar assim, não, pastor, mas essa é uma questão que o Jesus homem ia falar. Pera um pouquinho, irmão. Não dá para ser uma coisa hoje e outra amanhã. Se Jesus fosse Deus, ele sempre seria Deus. Ele nunca deixaria de ser Deus. Porque diz a palavra do Senhor que Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser o mesmo amanhã. Nossos amigos também unicistas, que falam que existe um Deus, apenas um único Deus que se manifesta através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também estão errados. Porque Jesus fala o nosso Deus. Quando Jesus fala o nosso Deus, ele se inclui. E ele se incluindo, e ele fala o maior mandamento, que ame o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Então quando ele fala isso, ele coloca o nosso Deus. Veja bem, eu estou procurando sair fora de todos aqueles percalços que os irmãos falam, mas existe uma tradução, existe o grego quinoico, existe o aramaico, porque a língua isso, a língua aquilo. Veja bem, eu quero, com todo respeito a todos que estão me ouvindo, mas Jesus não disse que precisava fazer um curso de idiomas, em grego, em aramaico, para mim poder entender a palavra do Senhor. Vocês mesmos não dizem que tudo que está aqui é verdadeiro? Que tudo contém a palavra do Senhor? Então, está aqui. Só que eu não posso me apegar apenas num verso. Eu não posso me apegar num verso e retirar uma doutrina de 2 ou 3 versos. Eu tenho que retirar uma doutrina dentro de um contexto amplo. Então, pensamento e ver aonde aquilo, qual a referência que existe daquilo que nós estamos falando aqui. E aqui Jesus fala, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor nosso. Então, aqui as cartas de Paulo, primeiro falam e depois Marcos fala também, Jesus fala lá. Eu quero agora, em 1 Coríntios, voltar lá em 1 Coríntios 3, que eu já havia falado uma vez. 1 Coríntios 3. Eu vou dar uma paradinha agora logo em breve, para esse vídeo não ficar muito longo, e depois eu vou fazer a parte 2 do fim da Trindade, da farsa da Trindade. 1 Coríntios 3, 16, 17. Que diz assim, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, porque a sabedoria do homem deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. Aqui diz que vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Quem habita em nós? Não é o Espírito Santo ou o Espírito de Deus? Tem 2 Espíritos? Se tiver 2, não é Trindade. Mas se tiver um, é o Espírito de Deus, então? Não é o Espírito Santo. E o Espírito de Deus é Deus. Como diz aqui, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês. Então, aqui mais uma vez o apóstolo Paulo vem nos mostrar que o Espírito Santo não é uma pessoa.
O Espírito Santo é o agir de Deus. Ele faz parte de Deus, ele é a ação de Deus. Mas nós temos que pensar também, nossos amigos da unicidade, às vezes vão falar assim, mas então, olha lá, então Jesus, então Deus e Espírito Santo, Espírito Santo é manifestação de Deus, então Jesus é manifestação de Deus. Não. Jesus é filho de Deus. Jesus foi gerado por Deus. Se ele gerou Jesus Cristo, como diz a palavra, ele foi gerado Jesus Cristo por Deus. Em algum momento da eternidade, Jesus não existia. Porque ele só pode ser gerado se antes existir Deus. E se Deus existiu antes, não tem trindade, não tem unicidade. Tem apenas um único Deus, todo-poderoso, que é esse que nós cremos na nossa igreja, congregação unitária de Deus. Então eu quero parar esse vídeo até aqui. E vocês não sabem qual foi a luta para gravar esse vídeo. Tudo que foi acontecendo na minha vida para que não aparecesse esse vídeo. Porque Satanás não quer saber da verdade. Ele quer continuar deixando que você venha vivendo na apostasia. Que você venha sendo enganado por esses pastores e teólogos que se gabam de doutores, que dizem que são grandes nomes, que têm milhões de seguidores na internet, mas que estão jogando o nome de Deus na lama, que estão jogando, rebaixando Deus. Deus é todo poderoso, como diz Jesus, ouve, ó Israel, ao único Senhor, o nosso Deus, é o Deus de Jesus também, o nosso Deus, é Deus nosso e Deus de Jesus, é o mesmo Deus. Então se você quer conhecer esse Deus, se você quer fazer parte dessa família que adora esse Deus único, e reverencia o seu Filho Jesus Cristo, que como diz a palavra do Senhor, no qual não há outro nome maior nos céus e na terra do que o nome de Jesus. Porque tudo que nós fazemos, nós pedimos em nome de Jesus. Ele falou, Deus falou isso, tudo que pedires em nome de Jesus. Então eu quero fazer um convite para você. Vá até a nossa igreja, congregação unitária de Deus. Por enquanto, nós só temos aqui na cidade de Santa Rita do Passa Quatro. Mas se você se interessou por isso, se você se interessou por esta congregação, deixe o seu comentário, deixe o número do seu telefone, eu entro em contato com você. Porque a verdade vai ser dissipada para o mundo. É chegada a hora do ser humano conhecer a verdade, voltar para a verdade, para as mentiras de Satanás cair por terra. A doutrina da trindade, da unicidade vai cair por terra em nome de Jesus. Porque não são doutrinas bíblicas. O que é bíblico está aqui. Está escrito aqui na Bíblia. E não há como contestar o que está escrito na Bíblia. Eu, na segunda parte desse vídeo, eu vou pegar outras citações em que a unicidade e a trindade se apoia para que venha a falar, venha a rebater, né? Nós vamos rebater esses princípios que eles pregam. E eu quero dizer para você, você da cidade de Santa Rita do Passa Quatro, você é nosso convidado da região, venha cultuar conosco. Nós estamos na rua Joaquim Gonçalves 66, na Vila Moda. E nós temos cultos de quinta e domingo às 19h30. Venha cultuar conosco, para que nós venhamos a conhecer o Deus único e a sentir todo o poder, toda a glória desse Deus único. Esse Deus que fez os céus e a terra. Esse Deus que sabe de tudo e que conhece tudo. Esse Deus soberano. Não deixem rebaixar esse Deus. Nosso Deus não é um Deus que uma hora é Pai, outra hora é Filho, outra hora é Espírito Santo, não. E nem é o Deus da Trindade, que nós vamos ver também. Então nós vamos ter o segundo vídeo e provavelmente até um terceiro vídeo. Mas eu quero deixar para você agora um grande abraço
E espero você no próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus.